Você já se perguntou como é sentir 96 milhões de dólares de traição familiar? Eu sou Noel Quincy. E hoje à noite, no jantar de herança que todos estavam esperando, meu pai finalmente disse as palavras em voz alta. Ele ergueu o copo e sorriu para meu irmão mais novo, que estava em casa há exatamente 4 semanas. Tudo a empresa, as casas, as contas. Um total de 96 milhões agora pertence a Ben. Minha mãe assentiu orgulhosa. Ele merece mais do que você jamais mereceu. A sala aplaudiu. Eu me levantei devagar, caminhei até a cabeceira da mesa e coloquei 4 coisas bem na frente do meu pai, a antiga procuração médica e financeira que ele e minha mãe assinaram anos atrás, quando mal conseguiam segurar uma caneta, as chaves da casa, as chaves do cofre e um envelope grosso, selado com cera vermelha de notário. Olhei diretamente para Ben. Parabéns. Então me virei e fui em direção à porta. Meu pai riu baixo, provavelmente achando que era apenas uma despedida dramática. Ele rasgou o envelope ali mesmo, na frente de 20 parentes e seus amigos mais antigos. Seus olhos percorreram a primeira linha, depois a segunda. O copo escapou de sua mão e se estilhaçou no chão de madeira. Você só pode estar brincando comigo, rugiu, batendo na mesa com tanta força que os pratos saltaram. Isto é insano, gritou minha mãe. Ben congelou. Todas as cabeças se voltaram para mim, ainda caminhando para longe. Se você já foi tratado como se não valesse nada depois de dar tudo de si, deixe um comentário abaixo e diga de onde está assistindo. Porque o que acontece a seguir é exatamente o motivo pelo qual você nunca deve subestimar o quieto. Continue assistindo. 5 anos atrás, eu vivia o sonho em Seattle, engenheiro de software sênior em uma startup de tecnologia em saúde, ganhando pouco menos de $300 mil por ano, liderando uma equipe de 12 pessoas em inteligência artificial que estava prestes a fechar a série C. Meu calendário estava lotado de jantares com investidores e convites para palestras. Então, numa terça-feira de manhã, meu telefone tocou às 5h47, horário do Pacífico. Era a enfermeira-chefe da Mayo Clinic, em Rochester, Minnesota. Meu pai havia desabado no escritório um AVC isquêmico massivo. Eles o levaram para a cirurgia de emergência. Quando cheguei ao aeroporto MSP 4 horas depois, ele já estava em coma induzido, com máquinas respirando por ele. 2 dias depois, minha mãe foi ao médico achando que era bronquite. Estágio 3, carcinoma-adenocarcinoma de pulmão. A quimioterapia começou na segunda-feira seguinte. Ela perdeu 15 quilos em 6 semanas e mal conseguia levantar uma xícara de café. Tirei uma licença não remunerada por tempo indeterminado na mesma semana, fiz as malas, sublocando meu apartamento em Capitol Hill, e voltei para meu quarto de infância em Adena. A empresa em Seattle disse, tire todo o tempo que precisar. Me substituíram em 9 dias. O primeiro ano se tornou um ciclo de luzes fluorescentes de hospital e cheiro de antisséptico. Dormi na poltrona de vinil do quarto de UTI do meu pai mais de 300 noites. Aprendi a aspirar o traqueostoma dele quando a enfermeira da noite estava ocupada. Aprendi a preparar a quimioterapia da minha mãe em casa, após a alta, porque a agência de saúde domiciliar estava sem funcionários suficientes. No 8º mês, eu já conseguia iniciar um acesso intravenoso no escuro. Meu pai finalmente acordou depois de 6 semanas em coma, mas o AVC roubou sua fala por 8 meses completos. Ele conseguia apenas acenar com a cabeça, apertar minha mão 2 vezes para sim e 1 vez para não. As mãos da minha mãe tremiam tanto que ela não conseguia assinar seu próprio nome. A assistente social do hospital me sentou com o advogado da família. A lei de Minnesota é clara: se ambos os pais estiverem incapacitados, alguém precisa deter a procuração médica e financeira, ou o Estado intervém. Eles dois assinaram os documentos na mesma tarde. Marcas trêmulas de X, testemunhadas por 2 enfermeiras e um notário que veio até o andar de neurologia. Aquela assinatura me tornou CEO interino da Quincy Medical Supply. Do dia para a noite, sem salário. Eu tinha 30 anos, dirigindo uma empresa de 90 funcionários que fabricava ventiladores e máquinas de raio-x portáteis, enquanto empurrava a cadeira de rodas da minha mãe até a radioterapia todas as manhãs. Aprendi sozinho finanças corporativas pelo YouTube e estudava os relatórios da SEC às 2 da manhã, depois que a enfermeira da noite saía.
Assinava contratos com fornecedores, aprovava folhas de pagamento, negociava com os gigantes do seguro, tudo enquanto meu pai me observava de sua cama de hospital, com olhos que diziam que ele lamentava não poder falar ainda. Enquanto isso, meu irmão mais novo, Ben, tinha desaparecido do mapa. A última notícia era que ele estava em Fênix, mergulhado em opioides depois de uma lesão nas costas em um trabalho de construção. Ele havia sido preso por posse com intenção 18 meses antes do AVC do meu pai. O Tribunal do Arizona lhe deu uma escolha: 12 meses obrigatórios em reabilitação residencial ou prisão. Ele escolheu a reabilitação. O programa tinha uma política de nenhum contato com a família nos primeiros 6 meses. E depois simplesmente nunca mais ligou. Minha mãe manteve o quarto dele exatamente do mesmo jeito, como se ele estivesse na faculdade, em vez de ter desaparecido. Eu não tinha tempo para procurá-lo. Cada dólar que a empresa ganhava mantinha as luzes da fábrica acesas e pagava pela imunoterapia experimental da minha mãe, que o seguro negou 2 vezes. Eu lutei contra essas negativas sozinho, escrevi os recursos e voei para Chicago para me encontrar com os diretores médicos. Meu pai começou a terapia da fala e, finalmente, conseguiu sussurrar obrigado por volta do 14º mês. Os exames da minha mãe mostraram redução do tumor pela primeira vez. Permiti a mim mesmo acreditar que estávamos virando a esquina. Eu estava errado, mas aquela esquina ainda estava a 3 anos e meio de distância. Na manhã em que a campainha tocou às 7 em ponto, eu estava atolado em relatórios de folha de pagamento e não dormia há 31 horas. Abri a porta, ainda segurando uma caneca de café frio, e encontrei Ben na varanda, com nada além de uma mochila militar desbotada. Ele parecia diferente, mais magro, barbeado, com os olhos claros pela primeira vez desde os 17 anos. Terminei o programa, disse ele. 14 meses limpo. Reabilitação obrigatória pelo tribunal no Arizona. Me liberaram há 3 semanas. Minha mãe correu da cozinha de roupão, olhou para ele e desabou em seus braços, soluçando como se ele tivesse voltado de uma guerra. Em menos de 1 hora, ela havia ligado para todos os parentes em um raio de 100 milhas. Ao meio-dia, a casa cheirava a cinnamon rose segundas chances. Naquela mesma tarde, começou a reescrita da história. Minha mãe sentou meu pai em sua poltrona reclinável e disse alto o suficiente para que eu ouvisse do corredor que Ben estava apenas se descobrindo no Oeste, que estava fazendo networking com fornecedores em Fênix e que havia se matriculado em cursos de negócios online. Cada verdade feia foi lixada e substituída por uma história nova e brilhante. No jantar, a versão oficial da família já estava definida: Ben nunca tinha sido um viciado. Ele era um empreendedor em treinamento. No dia seguinte, ele entrou na empresa como se nunca tivesse saído. Minha mãe o levou diretamente ao andar executivo e o apresentou à equipe de liderança como o futuro da Quincy Medical Supply. O COO, um cara chamado Mark, que devia seu emprego a mim por manter a empresa funcionando por 5 anos, apertou a mão de Ben como se ele fosse da realeza e perguntou se ele queria repintar o escritório de canto. 3 dias depois, meu login parou de funcionar. Liguei para o suporte. Disseram que o COO havia ordenado uma redefinição completa de senha por motivos de segurança. Tradução: meu acesso tinha acabado. Os convites para reuniões do conselho deixaram de chegar na minha caixa de entrada. Quando perguntei ao meu pai sobre isso, ele apenas deu de ombros e disse: sua mãe achou que era hora de o Ben assumir o comando. Me contou alto o suficiente para que eu ouvisse do corredor que Ben estava apenas se descobrindo no Oeste, fazendo contatos com fornecedores em Fênix e matriculado em cursos de negócios online. Cada verdade desagradável foi suavizada e substituída por uma narrativa brilhante nova. No jantar, a versão oficial da família já estava definida: Ben nunca foi um viciado. Ele era um empreendedor em formação. No dia seguinte, ele entrou na empresa como se nunca tivesse saído. Minha mãe o levou diretamente ao andar executivo e o apresentou à equipe de liderança como o futuro da Quincy Medical Supply. O COO, um sujeito chamado Mark, que devia seu emprego a mim por manter a empresa funcionando por 5 anos, apertou a mão de Ben como se ele fosse da realeza e perguntou se queria repintar o escritório de canto. 3 dias depois, meu login deixou de funcionar. Liguei para o suporte e disseram que o COO havia ordenado uma redefinição completa de senha por motivos de segurança. Tradução: meu acesso havia sido cortado. Os convites para reuniões do conselho pararam de chegar na minha caixa de entrada. Quando perguntei ao meu pai sobre isso, ele apenas deu de ombros e disse:
sua mãe achou que era hora de o Ben assumir o comando. Ainda assim, eu continuava aparecendo. Escorregava pela entrada da fábrica antes do amanhecer, trabalhava de um cubículo vazio no terceiro andar que ninguém usava mais, aprovava pedidos de compra que de algum modo nunca tinham sido assinados, corrigia erros de preço que poderiam ter nos custado 6 dígitos, enviava e-mails que ficavam sem resposta. À noite, dirigia para casa com sobras de lasanha no micro-ondas e programava no laptop até o sol nascer de novo, construindo algo que ninguém naquela casa ainda sabia que existia. Ben começou a realizar reuniões diárias na sala de conferências que eu costumava comandar. Usava camisas passadas pela minha mãe e repetia palavras da moda que aprenderá em algum lugar: sinergia, integração vertical, crescimento disruptivo. Os funcionários que antes traziam café para mim agora o traziam para ele. Os que ainda me reconheciam no corredor faziam isso rapidamente, olhos baixos, como se me notar pudesse lhes causar problemas. Minha mãe redecorou o antigo quarto de Ben no primeiro fim de semana. Colchão novo, escrivaninha nova, fotos emolduradas de quando ele era quarterback no ensino médio. Ela colocou uma placa na porta que dizia: Ben, futuro CEO. Quando eu passava por ali, sentia as paredes se fecharem um pouco mais. O discurso do meu pai havia melhorado o suficiente para formar frases curtas. Ele começou a pedir a opinião de Ben sobre tudo: níveis de estoque, novas linhas de produto, se deveríamos concorrer ao contrato regional da Coleman. Sempre que eu tentava falar, minha mãe me interrompia com um sorriso que não chegava aos olhos: deixe seu irmão cuidar disso, querido. Você já fez o suficiente. Eu parei de argumentar, apenas acenei, voltei para meu posto sombrio e mantive a empresa respirando enquanto eles planejavam um desfile de vitória para um fantasma que estivera ausente durante toda a guerra. Na noite em que o lustre iluminou a sala de jantar como uma vitrine, 22 lugares esperavam sob linho branco. Talheres tilintavam contra o cristal enquanto os garçons serviam a segunda rodada de champanhe. Todos que importavam em nosso pequeno império de Minnesota estavam lá, tios que ainda faziam parte do conselho, primos donos de concessionárias, os amigos mais antigos do golfe do meu pai, até o ministro da família. Meu pai estava na cabeceira da mesa, usando um terno azul meia-noite que minha mãe escolheu naquela manhã. Sua voz havia ficado mais firme no último ano. Não precisava do microfone que alguém preparou por precaução. Esta noite não é apenas um jantar, começou, erguendo o copo mais alto. Hoje passamos a tocha para a próxima geração, para a pessoa que provou que merece estar à frente. Ele se virou e colocou a mão no ombro de Ben. Meu irmão exibiu o mesmo sorriso orgulhoso que vinha ensaiando no espelho há semanas. 96 milhões de dólares em ações da empresa, imóveis, contas de investimento. Tudo agora pertence a Benjamin. Um aplauso percorreu a mesa. Alguém assobiou. Tia Linda enxugou os olhos com um guardanapo monogramado. Minha mãe apertou a mão de Ben com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Olhou diretamente para mim por cima do cordeiro com crosta de alecrim e sorriu o sorriso mais doce e cruel que eu já tinha visto. Ele merece muito mais do que você jamais mereceu, Noel. As palavras caíram limpas e afiadas. Alguns primos se mexeram na cadeira, sem saber para onde olhar. Tio Rei tentou começar outra rodada de aplausos, mas ela morreu rapidamente. Eu empurrei a cadeira para trás e me levantei. A sala silenciou, como se sentisse o cheiro de sangue na água. Caminhei pelo comprimento da mesa, salto sem fazer barulho sobre o tapete persa, e parei bem ao lado do meu pai. Então coloquei 4 itens exatamente no centro da toalha branca, um por um. Primeiro, a procuração médica e financeira original, marcada pelo tempo, guardada no meu cofre. Segundo, as chaves da casa no antigo chaveiro de latão que meu pai me deu no dia em que voltei para casa. Terceiro, a chave única do cofre de armas e do cofre de documentos do seu escritório. Quarto, um grosso envelope manila selado com cera vermelha de notário, com minhas iniciais gravadas na aba. Todos os olhos seguiam minhas mãos. O lustre fez a cera brilhar como sangue fresco. Encarei bem com calma. Parabéns, disse, com voz baixa, audível apenas para os que estavam mais próximos. Então me virei e comecei a caminhar em direção ao arco que levava ao hall de entrada. Meu pai deu uma risada curta e desdenhosa, a mesma que usava quando eu tinha 12 anos e pedia para acompanhá-lo nas pescarias. Ele achava que sabia o que estava dentro: uma carta de renúncia, um pedido de desculpas manchado de lágrimas, um último apelo desesperado.
Pegou o envelope, deslizou sua faca de manteiga sob o selo e rasgou ali mesmo, entre o creme brulee e o vinho do Porto. A primeira página deslizou para fora. Seus olhos correram pelo cabeçalho, depois pela segunda linha, depois a terceira. A faca de manteiga tilintou contra a porcelana. O rosto dele perdeu a cor tão rápido que eu vi a 6 metros de distância. Olhou para mim, a boca mexendo, sem emitir som, e finalmente rugiu alto o suficiente para fazer o cristal tremer. Você só pode estar brincando comigo. Minha mãe se levantou parcialmente da cadeira. Richard, o que é isso? Ele não conseguia responder. Apenas encarava os papéis, tremendo nas mãos como se fossem escritos em fogo. O rugido do meu pai ainda ecoava pelos moldes do teto quando ele finalmente encontrou sua voz de novo. Levantou as páginas como se fossem contagiosas, lendo em voz alta, entre a fúria e a incredulidade. 18 meses atrás, enquanto eu ainda estava em coma e minha mãe mal consciente da quimioterapia, Noel Quincy, agindo sob procuração médica e financeira válida em Minnesota, transferiu 98% de todas as ações classe A com direito a voto da Quincy Medical Supply para o trust irrevogável Quincy Health Foundation. Ele fez uma pausa, engoliu em seco e continuou com Lauren Brooks, advogada licenciada em planejamento sucessório em Minnesota, designada como administradora fiduciária. O trust é irrevogável segundo a seção 501C dos Estatutos de Minnesota. Este instrumento foi datado e autenticado na Mayo Clinic Rochester. A partir de hoje à noite, mediante notificação formal a todas as instituições financeiras, a cláusula de congelamento é ativada, nenhuma transferência, venda, promessa ou distribuição envolvendo acionistas anteriores poderá ocorrer sem consentimento do fiduciário. Qualquer tentativa de revogação ou alteração é nula. As palavras flutuaram no ar como fumaça após um tiro. A boca do tio Rei realmente se abriu. A taça de champanhe da tia Linda escorregou e se estilhaçou no piso de madeira. Ninguém se moveu para limpar. A mão do meu pai tremia tanto que os papéis chacoalhavam. Isso não pode ser legal, gaguejou. Gregory Reis, colega de quarto do meu pai na faculdade, membro do conselho por 35 anos e o homem que ainda controlava o principal relacionamento bancário da empresa, sentiu seu telefone vibrar contra o peito. Tirou-o, olhou para a tela e ficou da cor de uma folha de impressora. Richard, disse baixinho, segurando o telefone para que todos vissem o alerta do US Bank. Todas as contas operacionais, linhas de crédito, serviços de pagamento, tudo está congelado a partir da meia-noite de hoje. Eles citam a notificação do trust que acabou de chegar ao departamento jurídico. Minha mãe emitiu um som como de animal ferido e deslizou de lado para fora da cadeira. 2 primos a seguraram antes que ela caísse no chão. Ben saltou de pé, o rosto torcido na minha direção, onde eu ainda estava perto do arco. O que diabos você fez? Ele gritou, a veia do pescoço saltando. Não respondi. Não precisava. Os documentos falavam por mim. Meu pai continuava virando as páginas, a voz subindo a cada parágrafo. Beneficiário contingente a critério do fiduciário. Quincy Health Systems LLC, entidade de Minnesota criada há 3 anos para o propósito de... Ele levantou os olhos, selvagens. Você construiu outra empresa com o dinheiro de quem ele não esperou resposta. Já sabia de quem eram as noites sem dormir que pagaram por isso. Gregory tentou de novo, mais suavemente. Rich, acabei de falar com o nosso gerente de relacionamento. O congelamento é absoluto. Eles nem vão permitir que façamos a folha de pagamento de amanhã sem aprovação do fiduciário. Estávamos trancados fora. A esposa de alguém começou a chorar baixinho no guardanapo. O ministro encarava o prato como se nunca tivesse visto salmão antes. Ben avançou sobre a mesa, derrubando copos d'água e tentando pegar os papéis. Meu pai os puxou para si, segurando-os no peito como se soltar fizesse desaparecer. Você acha que pode roubar minha empresa? Ele gritou para mim. Depois de tudo que demos a vocês, falei finalmente, calmo e firme. Você mesmo assinou a procuração. Minha mãe assinou no mesmo dia. Ambos estavam lúcidos o suficiente para saber exatamente o que dizia. Minnesota não permite que você a revogue só porque mudou de ideia depois. Minha mãe, ainda metade caída no chão, choramingou. Pensamos que você estava nos ajudando, não nos roubando. Olhei para ela por um segundo longo.
Eu estava ajudando vocês a sobreviver. Vocês apenas esqueceram de notar quem manteve vocês vivos. Ben bateu as duas palmas na mesa. Vamos processar. Vamos lutar contra isso. O nome de Lauren Brooks estava em todas as páginas junto com o selo do secretário de Estado de Minnesota. Irrevogável significava irrevogável. Todo advogado presente sabia disso. Gregory apenas balançou a cabeça lentamente. Meu pai afundou na cadeira como se alguém tivesse cortado suas cordas. Os papéis escaparam de seus dedos e se espalharam pela toalha. Uma folha caiu na manteiga derretida. O lustre continuava brilhando forte e implacável sobre 22 pessoas que de repente perceberam que o império que haviam vindo celebrar não pertencia mais a nenhum deles. Os telefones começaram a explodir antes mesmo dos garçons retirarem os pratos de sobremesa. A tela de Gregory acendeu primeiro com outro alerta bancário, depois a do meu pai, e então a de cada membro do conselho que ainda tinha o aplicativo da empresa no celular. A mesma faixa vermelha em todos os dispositivos, acesso revogado. Congelamento do traste em efeito. Tia Linda pegou o casaco e murmurou algo sobre uma manhã cedo. Tio Rei seguiu sem terminar seu vinho do Porto. Em minutos, a entrada da casa se encheu de luzes traseiras de carros dando ré. Ninguém se despediu. Quando o último convidado foi embora, o e-mail oficial da Common Regional Health Network chegou à lista de distribuição executiva. Assunto: seleção de fornecedor para o sistema operacional corporativo. Eu já tinha visto uma hora antes. Coleman, 18 hospitais em Minnesota e no oeste de Wisconsin, contrato de 62 milhões que todos achavam garantido, havia escolhido a Quincy Health Systems, minha empresa, aquela que eu havia registrado no pequeno escritório no centro de Minneapolis 3 anos atrás, programando após a meia-noite, enquanto o chão da fábrica lá embaixo ainda produzia ventiladores sob o nome antigo. O e-mail era curto e brutalmente educado. Após avaliação exaustiva, a Common Regional Health Network tem orgulho em anunciar nossa parceria com a Quincy Health Systems LLC para a gestão completa de fluxo de pacientes, cadeia de suprimentos e ciclo de receita, tudo orientado por inteligência artificial. A implementação começa no Q1. Meu pai leu em voz alta na sala de jantar agora vazia, com a voz oca. Ben arrancou o telefone das mãos dele, rolou a tela e o arremessou contra a lareira de pedra. Vidros e baterias de lítio se espalharam pelo chão. Às 8h17 da manhã seguinte, toda a equipe da Quincy Medical Supply recebeu a mesma mensagem em massa do RH, devido a restrições bancárias imprevistas, o processamento da folha de pagamento do período atual foi suspenso. Novas atualizações serão fornecidas. Às 9h, os grupos de WhatsApp da fábrica estavam em fogo. Os operadores de empilhadeira postavam fotos dos portões acorrentados pela equipe de retomada do banco. A chefe de contabilidade transmitiu ao vivo, chorando no estacionamento porque o alerta de depósito direto dela havia sido rejeitado. O advogado de longa data da família, Tom Erickson, finalmente atendeu à 19ª ligação do meu pai. Ouvi cada palavra pela porta do escritório. Richard, desculpe. Conflito de interesse. Lauren Brooks agora trabalha para o Traste. Não posso representá-lo contra ele. Você precisa de outro advogado. Clique. Ben desapareceu para o andar de cima. 10 minutos depois, o som de madeira quebrando e vidro estilhaçando caiu do segundo andar. Minha mãe subiu correndo, gritando seu nome. Algo pesado atingiu o tapete do corredor. Mais tarde, descobrimos que era a comoda de mogno que ela havia comprado para sua formatura. Meu pai sentou no primeiro degrau, cabeça nas mãos, encarando as páginas do traste espalhadas como se estivessem escritas em outra língua. Ele continuava murmurando números: 96 milhões, 62 milhões. O saldo da hipoteca, as contas médicas da minha mãe ainda por pagar. Fiquei na cozinha, bebendo café que não sentia o gosto, e assisti ao império sangrar em tempo real. Ao meio-dia, o Star Tribune publicou a história em seu site. Alguém na Common vazou o anúncio do fornecedor. Alguém no banco vazou o congelamento. A manchete era implacável: gigante de suprimentos médicos de Minneapolis bloqueado da noite para o dia. Nova startup de inteligência artificial conquista contrato principal. Meu telefone vibrou com outro tipo de notificação, a termicha da série B de um fundo do Vale do Silício com quem eu vinha conversando discretamente há 6 meses.
Eles acabaram de aumentar a avaliação após verem a vitória da Coleman. Aceitei as congratulações com um emoji de joinha e desliguei a tela. No andar de cima, Ben havia quebrado a parede de drywall e agora soluçava no patamar. Minha mãe tentou segurá-lo do jeito que fazia quando ele tinha 9 anos e quebrou o braço no treino de hóquei. Ele a empurrou com força, fazendo-a tropeçar no corrimão. Meu pai não se moveu para ajudar. Apenas continuou olhando para o mesmo parágrafo do trash, aquele que dizia claramente que nenhuma ação poderia voltar. Lei de Minnesota, inflexível, final. A casa ficou em silêncio, exceto pelos estalos ocasionais e pelos pedidos quebrados da minha mãe. Coloquei minha caneca vazia na pia, peguei a pequena mala que preparei 2 dias antes e saí pela porta da frente sem dizer uma palavra. O ar frio de novembro tinha gosto de liberdade. 9 meses depois, a placa frontal da casa em Adena estava desbotada pelo sol e inclinada. A antiga placa da Quincy Medical Supply na County Road 18 havia desaparecido na primavera, substituída por uma faixa genérica com os dizeres, leilão. Tudo deve ir. O capítulo 11 durou exatamente 11 semanas. Os credores sentiram o cheiro de sangue no momento em que os extratos bancários chegaram ao processo. O juiz converteu em liquidação do capítulo 7 mais rápido do que ninguém esperava. Em junho, as máquinas da fábrica foram vendidas em lotes para um distribuidor de Chicago. Os móveis do escritório foram para uma incubadora de startups por migalhas do valor original. A empresa que antes empregava 90 pessoas nos subúrbios do Noroeste simplesmente deixou de existir. A casa se seguiu 5 meses depois do primeiro pagamento da hipoteca perdido. A hipoteca estava apenas em nome da minha mãe e do meu pai. O traste nunca tocou em imóveis. O US Bank entrou com pedido de fechamento no Tribunal Distrital do Condado de Hennepin e ganhou por desistência. O leilão do xerife aconteceu numa terça-feira de manhã em agosto. Um jovem casal de Eden Prairie comprou a casa por 62 centavos de dólar por cada dólar. Eles postaram fotos do fechamento no Instagram na mesma semana. Bancadas de quartzo novas, pintura fresca. Nenhum vestígio da família que havia vivido ali por 27 anos. Ben durou 73 dias do lado de fora. Testou positivo para fentanil na primeira vez que tentou visitar minha mãe depois do aviso de despejo. 2 semanas depois, a polícia de Minneapolis o encontrou dormindo em um Civic roubado com uma mochila cheia de remédios. O defensor público negociou um acordo, 18 meses no MCF Lino Lakes com tratamento obrigatório para dependência química. Minha mãe chorou quando o levaram algemado. Meu pai não foi ao tribunal. Eles se mudaram para uma unidade de um quarto acima de uma lavanderia em St. Louis Park. Segundo andar, voltada para o sul, $1.180 por mês, incluindo aquecimento. A aposentadoria antecipada e a seguridade social do meu pai somavam $416. O Medicare Advantage da minha mãe cobria a maior parte da quimioterapia de manutenção, mas os copagamentos ainda consumiam metade de cada cheque. Faziam compras com benefícios do SNAP e mantinham o termostato em 16 graus Celsius. Cada processo judicial morreu da mesma forma. Entraram com 3 no total, um no Tribunal Estadual alegando influência indevida, um no Tribunal Federal por violação do dever fiduciário e uma moção de emergência para desfazer o traste. Todo juiz citou a mesma coisa: os poderes médicos e financeiros foram executados quando ambos os outorgantes ainda tinham capacidade legal, testemunhados pela equipe da Mayo Clinic, notariados e registrados. Minnesota não reconhece arrependimento como base para revogação. Caso encerrado com julgamento definitivo. Custas advocatícias para o autor? Meu pai envelheceu 10 anos em 9 meses. O cabelo ficou completamente branco. Parou de jogar golfe, parou de atender o telefone quando amigos antigos ligavam para saber como ele estava. Algumas manhãs, sentava na pequena varanda de roupão e ficava olhando para o estacionamento até o sol se pôr. Minha mãe tentou me contatar uma vez. Criou um novo endereço Gmail e enviou uma única mensagem da biblioteca pública: desculpe. Por favor, venha nos ver. Não temos mais nada. Nunca respondi. O e-mail foi para uma caixa de entrada que fechei na mesma semana. A última vez que passei pela antiga casa, os novos donos haviam colocado decorações de Halloween, esqueletos iluminados no jardim, luzes laranjas nas árvores que antes eram minhas. A varanda onde Ben e eu aprendemos a andar de bicicleta agora tinha um capacho escrito Home Sweet Home em letras alegres.
Continuei dirigindo. Hoje, estou no 42º andar da Capella Tower, no centro de Minneapolis, assistindo a luz refletir no Lake Calhoun como quando eu era criança e pedalava ao redor dele todo verão. A parede de vidro à minha frente exibe o novo logo, Quincy Health Systems, ticker Nasdaq QHS. Tocamos o sino há 4 meses. O preço de abertura colocou a empresa em 1,9 bilhão de dólares. Desde então, as ações mais que dobraram. Meu escritório ocupa metade do andar. Janelas do chão ao teto, carvalho branco. Uma única orquídea sobre o aparador. Nenhuma foto nas paredes. Nenhuma foto de família. Nada que me lembre de Adena, das poltronas hospitalares, do cheiro de antisséptico e da traição. Alterei todos os números na semana em que saí. Novo telefone, novo e-mail, novas contas. Bloqueei todos os primos, todos os amigos do colégio que ainda decoravam o número fixo da minha mãe. Minha assistente filtra tudo. Nenhuma mensagem passou. Algumas noites, abro o site Zillow por hábito para olhar a antiga casa. As fotos do anúncio mudam a cada poucos meses. Móveis novos, pintura nova, pessoas novas sorrindo em cômodos que antes eram meus. O algoritmo acha que estou interessado em imóveis. Ele não sabe que estou apenas verificando se o passado realmente se foi. Nunca voltei. Nem no Natal. Nem no aniversário do meu pai. Nem quando Ben sofreu uma overdose pela segunda vez e a assistente social do Hennepin County Medical Center ligou procurando o parente mais próximo. Deixei o telefone tocar até o correio de voz desistir. As pessoas perguntam se sinto culpa. Repórteres, principalmente. Eles querem lágrimas ou pelo menos uma pausa dramática. Querem a filha pródiga que construiu um império com vingança e agora lida com arrependimento. Eu não sinto. Também não sinto triunfo. A vingança tem gosto de cinza na primeira mordida. O que sinto é silêncio. Aquele tipo de silêncio que só vem quando o barulho finalmente para de gritar na sua cabeça. Mantive a empresa viva quando ninguém mais quis. Transformei 5 anos de noite sem dormir em um software que hoje prevê readmissões de pacientes com 94% de precisão em 18 sistemas hospitalares. Criei 380 empregos de qualidade em uma cidade que viu os portões da antiga fábrica enferrujarem. Financiei 2 clínicas gratuitas no norte de Minneapolis que carregam o sobrenome de solteira da minha mãe, não por gratidão, mas porque eu podia. É essa parte que os estranhos nunca entendem. Isso não se tratava de tirar algo de alguém. Era sobre recusar deixar que tudo que sacrifiquei se tornasse um troféu imerecido de outra pessoa. Ainda assino documentos como Noel Quincy porque a SEC exige, mas o nome parece um casaco emprestado. Não o digo em voz alta para outro ser humano há mais de 1 ano. Quando me perguntam o que significa, respondo que significa quietude. Algumas lições são caras, mas ainda são lições. Nunca dê mais do que pode perder, nunca confunda tolerância com perdão, nunca presuma que quem precisa de você hoje lembrará de você amanhã. E se algum dia tentarem entregar a obra da sua vida a alguém que não esteve lá quando ela sangrava, lembre-se, a lei também pode ser uma arma, se você estiver disposto a usá-la enquanto todos os outros aplaudem. Eu não perdoo. Não olho para trás. E não carrego mais o nome deles no meu futuro.